As evidências sugerem que a contraofensiva da Ucrânia, nesse momento, parou muito aquém do seu objetivo mínimo declarado. O próximo ano será um período difícil e perigoso para a Ucrânia. A sua contraofensiva, que começou em junho deste ano, fez progressos modestos nos flancos de Bakhmut, uma cidade oriental que a Rússia capturou em maio, e no sul, na província de Zaporizhia. Uma combinação de unidades cansadas, munições limitadas e tempo chuvoso retardarão as ofensivas durante o inverno, embora alguns ataques de infantaria de pequenas unidades continuem o progresso. É provável que o inverno assista a uma nova e intensa campanha de ataques de longo alcance de ambos os lados. A Rússia tem armazenado mísseis e é provável que volte a atacar a rede elétrica da Ucrânia, que tem acumulado drones, e continuará a atacar a Crimeia ocupada pela Rússia, auxiliada, é claro, por uma pequena injeção de mísseis ATACMS fornecidos pelos Estados Unidos. Poderia também alargar os seus ataques para incluir a rede elétrica da Rússia, em parte para estabelecer uma forma de dissuasão. Os ataques podem ajudar o moral ucraniano, mas o seu impacto estratégico deverá ser modesto. A questão crucial para 2024 é saber qual lado poderá reconstruir mais forças de alta qualidade e mais rapidamente. Isso é em parte uma questão de mão de obra. Se a Ucrânia ficou aquém dos objetivos da contraofensiva, o exército russo ficou aquém dos seus objetivos de recrutamento, mas reuniu tropas suficientes para manter a linha durante o verão. Se os russos quiserem partir para a ofensiva, como fez no inverno de 2022 e 2023, poderá ter de conduzir uma onda maior de mobilização. Também tem um grande número de recrutas, embora enviá-los para a guerra envolvesse riscos políticos significativos. A Ucrânia também deve decidir se recruta homens na faixa dos 20 anos, muitos dos quais até agora evitaram recrutamento. Mesmo diante dos esforços para posições e domínios melhores no terreno de ambas as partes, a Ucrânia definiu que a atual guerra chegou a um impasse, um fato que foi alertado pelo comandante em chefe ucraniano, Valery Zaluzhny, no início de novembro. O principal comandante da Ucrânia reconheceu que as suas forças estão no impasse com a Rússia ao longo de uma linha de frente que quase não mudou apesar de meses de combates ferozes, e que nenhum avanço significativo era iminente. É a versão e avaliação mais sincera até o momento, feita por um importante oficial ucraniano sobre a paralisada contraofensiva militar. Embora tenha afirmado repetidamente que os avanços levarão tempo, Zelensky negou que a guerra estivesse no impasse e apelou aos parceiros ocidentais de Kiev, principalmente os Estados Unidos, para manterem os níveis de apoio militar. A negação de Zelensky reflete exatamente os seus objetivos: manter o aporte militar da OTAN e dos Estados Unidos. Para Valery Zaluzhny, tal como na Primeira Guerra Mundial, atingimos o nível de tecnologia que nos coloca no impasse. Provavelmente não haverá um avanço profundo e bonito. Sem dúvida, foi a primeira vez que um alto comandante ucraniano disse que os combates tinham chegado ao impasse, embora o general Zaluzhny tenha acrescentado que quebrar o impasse poderia exigir avanços tecnológicos para alcançar a superioridade aérea e aumentar a eficácia do fogo de artilharia. O mesmo acontece do lado russo. As forças russas também são incapazes de avançar. O general disse ainda que a tecnologia moderna e as armas de precisão de ambos os lados estavam impedindo as tropas de romper as linhas inimigas, incluindo o uso generalizado de drones e a capacidade de bloquear tais drones. Ele pediu avanços na guerra eletrônica como forma de romper tal impasse. A Ucrânia havia subestimado a disposição militar da Rússia em sacrificar tropas para evitar um avanço e prolongar a guerra. Um erro reconhecido pelo próprio general Zaluzhny, e estimou a perda da Rússia em cerca de 150 mil mortes. Em qualquer outro país, tais baixas teriam parado a guerra, mas não Moscou. Os sinais de impasse, inclusive destacado publicamente pelo comandante ucraniano, partiram da difícil manobra ucraniana em sua batalha de 20 meses contra as forças russas em terras de Kiev.
As armas fornecidas pelo Ocidente não permitiram à Ucrânia ultrapassar as defesas russas e restam poucas armas que possam fazer a diferença. A vontade dos aliados ocidentais de manterem o apoio à Ucrânia está diminuindo, incluindo o próprio Estados Unidos, onde alguns republicanos na Câmara dos Representantes se recusam a fornecer mais ajuda. Recentemente, os Estados Unidos forneceram secretamente à Ucrânia mísseis ATACMS de longo alcance, proporcionando à Ucrânia uma nova capacidade significativa, que poderia permitir às suas forças atingir alvos russos que anteriormente estavam fora de alcance. Esse foi, sem dúvida, o principal pacote de ajuda que a Ucrânia recebeu até o momento, junto com sistemas de defesa aérea, e muitos acreditam ser a virada de jogo no campo de batalha para expulsar os russos. Os ucranianos receberam as versões modestas do ATACMS, ou Block 1A, um sistema de longo alcance para até 160 km e com submunições clusters de alto poder de destruição. Mas para que tudo isso fosse possível, os Estados Unidos enviaram antes os seus sistemas de lançamentos múltiplos de foguetes M270-1 e ao moderno e multicompatível sistema M142 HIMARS como parte da ajuda militar à Ucrânia. Graças a esse recebimento que os mísseis americanos e de aliados puderam ser enviados para atingir áreas que as armas ucranianas eram impossibilitadas de atingir. Das inúmeras armas que a Ucrânia recebeu e deve receber, destacam-se algumas importantes para reduzir as estruturas e poder militar russo no campo de batalha, como as armas de cruzeiro. As autoridades ucranianas também estão preocupadas com o fato de a guerra entre Israel e o Hamas desviar a atenção do Ocidente com a Ucrânia e desviar o fornecimento de armas que poderiam ser utilizadas na luta contra a Rússia. Embora a Ucrânia tenha conseguido expulsar as forças russas de quase metade das terras que tomaram na sua invasão inicial, numa série de contraofensivas utilizando armamentos fornecidos pelo Ocidente, tudo indica que a guerra na fase atual está gradualmente mudando para uma forma posicional, onde ambos os lados podem prender um ao outro como numa cortina de ferro. Seguindo a mesma lógica de Volodymyr Zelensky, Moscou negou firmemente que a guerra estaria no impasse. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou que a guerra não estava no impasse e que as tropas russas continuariam a avançar no campo de batalha. A Rússia só manteve a sua resistência contra o progresso ucraniano pelas alianças estabelecidas às pressas com os persas, árabes e norte-coreanos, com base nas premissas de longevidade política, financeira, militar e tecnológica nos próximos anos, incluindo com a China. No início de outubro, os Estados Unidos publicaram relatórios abertos afirmando que cerca de 1.000 contêineres norte-coreanos contendo equipamentos e munições foram enviados para a Rússia nas últimas semanas através das vias ferroviárias que ligam a cidade de Tumangan. A atividade nesta região foi muito maior do que a observada pelos analistas norte-americanos do Instituto Beyond Parallel nos últimos 5 anos. Além disso, está em curso a construção junto ao mesmo, provavelmente de um novo armazém. Os Estados Unidos não especificaram o número de peças de artilharia que acreditam que a Coreia do Norte transferiu para a Rússia, mas para o coronel Entes Vilseg, chefe da inteligência militar das Forças de Defesa da Estônia, estima-se que 1.000 contêineres marítimos norte-coreanos, alegadamente enviados para a Rússia, continham um total de 300.000 a 350.000 peças de artilharia. Se isso for verdade, haverá um quantitativo enorme nas mãos da Rússia para o início da primavera na Ucrânia, que se aguarda a partir de março de 2024. Até lá, o inverno rigoroso deve atenuar as ofensivas a nível médio para o reposicionamento e restauração dos estoques de ambos os lados. As últimas informações do general Zaluzny surgiram no meio de um esforço mais amplo por parte das autoridades ucranianas para moderar as expectativas dos aliados de um rápido sucesso no campo de batalha, ao mesmo tempo em que pediam para manter o apoio militar a fim de permitir que a Ucrânia ganhasse vantagem no campo de batalha. Vale destacar que a Ucrânia ainda guarda a máquina de superioridade aérea F-16,
Holanda e a Dinamarca confirmaram a transferência para a Ucrânia dos jatos F-16 fabricados nos Estados Unidos. Zelensky havia viajado para ambos os países meses atrás para finalizar os acordos de entrega. O progresso na transferência dos F-16 para a Ucrânia havia estagnado no início do último verão, quando surgiu que os Estados Unidos enviaram uma carta aos governos holandês e dinamarquês, deixando claro que apoiariam a transferência dos jatos para a Ucrânia quando o programa de treinamento fosse concluído. A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, disse que seu país forneceria 19 jatos de combate e talvez esperançosamente 6 até no ano novo. Como assim, ela destacou, mais 8 em 2024 e os 5 restantes em 2025. Já Mark Rutte, o primeiro-ministro holandês, não colocou um número na doação holandesa, mas disse que a Holanda tinha 42 caças em sua força aérea. Ao contrário de Rutte, Zelensky parecia mais firme no número de 42 caças que esperava receber da Holanda. Como muitos pensam, o processo de uso dos caças não são da noite para o dia. É preciso um processo complexo, desde a proficiência técnica no inglês americano até o curso de piloto altamente exigente em solo americano ou europeu. Sendo assim, os F-16 não serão transferidos até que os pilotos e as equipes de terra sejam devidamente treinados. Embora não tenha sido estabelecida especificamente, a avaliação de que a guerra tinha mudado para os combates posicionais sugeria um reconhecimento de que a contraofensiva da Ucrânia diminuiu sem atingir os seus objetivos. O impasse foi em grande parte o resultado da paridade tecnológica no campo de batalha, com ambos os lados a utilizar sensores modernos para detectar tropas e equipamentos e armas avançadas de alta destruição coletiva. Venha visitar a loja do Área Militar, venha conferir as diversas opções de camisetas com estampas incríveis e o melhor, tudo por um preço justo. Acesse umapenca.com/área militar. E gostou dessa análise? Quer receber mais vídeos como este? Então se inscreva e ative o sino de notificação. Entre em nosso Telegram e o WhatsApp com os links disponíveis aqui nos comentários.